E aí, galera, tudo beleza? Pessoal, a gente está dando continuidade aqui ao nosso curso de tarô do Rider-Waite-Smith e está falando sobre os arcanos maiores do tarô, certo? A gente já falou sobre o arcano do louco e falou também sobre o arcano do mago, certo? Hoje seria o dia da gente falar sobre a alta sacerdotisa. É uma carta cheia de simbologia, tem um monte de elemento legal aqui e tudo. Só que para contextualizar melhor esse nosso curso e tal, eu quero explicar para vocês como esse tarô surgiu, certo? Quem são os criadores dele, qual que é a história envolvida por trás e qual que é o contexto que a gente está estudando. Isso vai ser muito importante, enfim, para tudo, né? Para o decorrer do nosso curso e tal, e para a gente entender melhor sobre o que a gente está falando antes de continuar aí com os próximos arcanos, tá? A gente pode contextualizar da seguinte maneira: existem milhares, né? Milhares não, né? Mas existem muitas versões de como o tarô surgiu. Muitas delas, elas são míticas, né? Míticas no sentido de serem lendas, histórias que o povo conta, e essas histórias têm um valor, mas não têm valor histórico, né? Elas são de um valor simbólico, mas não são comprovadas com documentos e nem nada do tipo. Tem história da carochinha, um monte de coisa fantasiosa e tal, e em breve eu pretendo também fazer um vídeo falando sobre a história mítica do tarô, né? Toda essa confusão na sessão da tarde que envolve a origem desse baralho, mas historicamente falando, né? O tarô mais antigo que a gente conhece é o tarô de Visconti Sforza, certo? Esse tarô ele data mais ou menos aí, também o pessoal não sabe direito, de 1450, por volta dessa data, tá? Olha a diferença de quantidade de tempo que tem até 1909, que é o tarô que a gente está estudando, certo? Então tem muita história do tarô antes propriamente dito da gente falar aqui do tarô de Rider-Waite, né? O tarô de Marsella tá no meio desse enrosco, o tarô de Oswaldo Wirth, enfim, um monte de tarô legal, os tarôs italianos também, antes do surgimento do que a gente chama dos tarôs modernos, que é muito representado aqui pelo tarô de Rider-Waite-Smith. E de onde vem esse nome, né? Bom, são dois dos criadores do tarô de Rider-Waite, o Waite e o tarô e a Smith, né, a Pamela Coley Smith, respectivamente, né, são o idealizador desse tarô em termos de simbologia, né, de significado e tudo mais, e a artista que efetivamente veio e desenhou esse tarô, certo? E qual que é o contexto em que essas duas pessoas estavam ali? O Arthur, né, o Waite, ele era um cara ligado à Ordem Hermética da Aurora Dourada, a Golden Dawn, que a gente conhece assim como uma escola de conhecimento, uma escola de hermética, uma escola fechada para um grupo de pessoas que estudavam diversos assuntos, certo? E a tarô era como se fosse um TCC, como se fosse um trabalho de conclusão de curso, digamos assim, em que a pessoa ia lá e criava o seu próprio tarô, com toda a simbologia. Só que aí ele incorporou muitos significados de diversas coisas diferentes no tarô que ele criou, certo? Entre esses significados, a gente pode colocar que existe muito da mitologia judaico-cristã, certo? Muito da Torá, do alfabeto hebraico, da cabala, da astrologia e da mitologia egípcia, entre, sei lá, um monte de coisa que eu também nem sei explicar agora, certo? Que são teoria das cores, enfim, um monte de coisa bacana. Para vocês terem ideia, né, o tarô ele se correlaciona assim com a cabala, cada caminho da árvore da vida meio que não, né? É um arcano maior do tarô. Enfim, esse é um estudo que não tem fim. E por que esse curso, né, que a gente está fazendo aqui, bem da verdade, ele é um curso básico, porque eu não vou entrar em todos os significados, em todas as questões herméticas e correlacionadas com astrologia, com cabala, com a árvore da vida, com Torá, com o alfabeto hebraico, porque isso não seria um curso básico, né? Já seria um curso bem avançado de tarô. E também, né, falando sinceramente assim, eu acho que a grande intenção da gente ter um curso básico é para que a gente já comece a praticar, né? E não que essas coisas não tenham um significado e sejam muito importantes, né? Mas a gente começa
a entender, né, melhor o tarô de uma maneira mais prática, né? A gente manipular ele, já começar a fazer as nossas leituras pro cotidiano do dia a dia, e aí vale a pena simplificar um pouco mais do que complicar esse significado, tá? Mas para saber, né, assim, como essência, esse tarô tem essa característica, certo? Ele é um tarô que envolve todas essas ciências e todas essas coisas, porque, né, os criadores deles, as pessoas que conceberam esse tarô, estavam ligadas a todas essas simbologias e esses segredos, né, essas simbologias, elas estão um pouco aqui escondidas, né, ou estão aqui desenhadas dentro dos arcanos do tarô, tá certo? No geral é isso. Esse vídeo ele não é muito grande assim, ele é mais para falar que todos esses elementos e essas simbologias envolvidas no tarô existem, elas estão aqui, mas como a ideia é simplificar e não complicar, né, a gente não vai entrar em tantos meandros dessa simbologia toda, tá certo? E beleza, na próxima aula, né, no próximo vídeo aqui, a gente vai falar especificamente aqui da carta da alta sacerdotisa. E vamos que vamos. Tamo junto aí, galera. Valeu, hein? Até a próxima.